Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar um pouquinho mais com vocês a respeito de obsessão, tá? Então eu estou estudando um pouquinho mais a fundo a respeito desse tipo de assunto que não sei se algumas pessoas têm sentido, mas parece que a energia, né, num todo anda muito pesada, a energia anda densa. As pessoas mais sensíveis, né, estão sentindo muito peso, sonolência. Então eu acho que assim está passando, né? Nós todos estamos passando por momentos de energias pesadas, densas, e geralmente as pessoas com maior sensibilidade têm sido afetadas por esse tipo de frequência e de vibração, tá? Então hoje eu fiz aqui um resuminho a respeito desse assunto que é obsessão e os tipos de obsessão que existem, né, para que as pessoas que passam por isso, elas consigam identificar e conseguir um tratamento ou um modo de se cuidar para evitar esses tipos de ataques do plano espiritual, tá? Antes de continuar, eu queria falar com você que gosta desse tipo de assunto, gosta de falar sobre espiritualidade, magias, rituais, simpatias, mantras, orações. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilha, comente para que o YouTube suba esse vídeo e consiga outras pessoas também ter acesso e o conhecimento a respeito de que podem também estar passando por essa mesma situação, tá? Então, o porquê que eu resolvi dar uma aprofundada nesse tema e tentar entender um pouco mais a fundo sobre isso. Que nem eu falei, eu ainda estou em estudo, porém eu fiz um resumo do que eu já consegui absorver a respeito disso, tá? Então, existem vários tipos de obsessão, tá? E essa obsessão, tá, num todo, ela é chamada de simbiose espiritual, que é uma forma grave de obsessão. Simbiose significa viver junto, tá? Então aqui, isso tem no livro, tá, de Allan Kardec, onde ele explica mais a fundo cada tema. Eu falei, eu fiz um resuminho para a gente poder entender. E quem passa sobre esse tipo de problema tá conseguindo buscar ajuda para poder melhorar, tá? Então temos a obsessão simples, né? Que na obsessão simples o indivíduo é perturbado por ideias infelizes, porém permanece em pleno uso das suas faculdades mentais, onde encontramos o que? Influência nos pensamentos, no mental, tá? Isso pode ser dessas pessoas que morrem, às vezes pode ser até de um ente querido, tá? Que fica, bem dizer, acoplado junto, vivendo junto, né? Nessa simbiose, por estabelecer uma relação afetiva com a pessoa, né? Quando ele estava vivo. Então, vamos supor, a mulher era casada, o marido morreu, e às vezes ele fica nessa simbiose, grudado com a energia dela pelo vínculo afetivo. Às vezes ele não tem a consciência de que ele está obsidiando, né, e sugando a energia vital dessa pessoa, tá? Tem também a obsessão por fascinação, tá? Na fascinação, o indivíduo se vê convencido das ideias do obsessor como se fossem dele, e ninguém o convence ao contrário. Às vezes a gente vê pessoas, né, totalmente cega, hipnotizado, a pessoa não tem capacidade de discernir uma coisa da outra. Essa pessoa pode estar sofrendo obsessão por fascinação, tá? É onde encontramos também a simbiose. Obsessão por subjugação. Então, na subjugação, pouco importa o que pensa. O obsessor controla os seus movimentos como uma marionete, tá? É aquele que mantém vínculo com o intuito de prejudicar. Então, pode ser
alguém que faleceu, que tinha inimizade, que tinha bronca, que tinha raiva, como também pode ser um obsessor de outra encarnação, tá? De outra vida, de outra situação que você às vezes o prejudicou, ou teve pendência, situações que não foram resolvidas. Então é onde tem essa obsessão por subjugação, que é onde encontramos essa simbiose fortíssima, que eu, pelo que eu conheço, pelo que eu estudei, o único jeito de desvincular esse tipo de obsessão é muita oração do perdão e a frequência alta. Nenhum lugar vai conseguir tirar esse espírito, porque a ligação é dele com você de outras encarnações. Então é uma coisa que lá atrás talvez você possa ter prejudicado, tá? E agora nessa vida ele veio com o intuito de também te prejudicar. É onde também se encontra esse tipo de vampirismo. Então fala, mas eu tô indo no centro fazendo tratamento de obsessão e blá blá blá. Vai tirar, vai voltar, vai tirar, vai voltar. Ele só aceita parar de te infernizar quando ele conseguir o objetivo dele de te destruir, ou com muita oração do perdão, que você consiga convencê-lo de que você errou e você quer o perdão dele, né? Perdoar tanto para você quanto para ele. É onde consegue se mudar essa frequência, tá? A simbiose pode, olha só, a simbiose pode ocorrer em todos os tipos de relação entre os envolvidos, entre encarnado e desencarnado, tá? Então, como que é esse encarnado e desencarnado? Ambos buscam-se mutuamente na satisfação e realização de suas necessidades. O desencarnado se mantém acoplado ao corpo espiritual do encarnado, influenciando em todas as decisões. Na vigília, o encarnado acredita serem suas decisões, porém, durante o desdobramento no sono, seu espírito livre do envoltório corporal se locupletam e em perfeita simbiose consciente, tá? Então é um na frequência com o outro, um dependendo do outro. Então isso às vezes a pessoa tem consciência, às vezes não. Então geralmente não. Entre desencarnado e desencarnado, o outro tipo de obsessão. Dois espíritos se valem um do outro para tomar toda e qualquer atitude relacionada à sua vida, numa relação consciente de dependência mútua, na qual acreditam estar se beneficiando um ao outro. Entre encarnado e encarnado, pois é, duas pessoas vivendo aqui na Terra. Ambos acreditam que por afinidades que criam, desenvolve uma relação de dependência mútua. Isso tem mais do que a gente imagina, né? Que afeta a sua capacidade de discernir sobre a própria vida. Não conseguem tomar nenhuma decisão sem perguntar antes o que o outro acha. Isso não tem nada a ver com respeito e consideração na parte afetiva. Isso pode ser qualquer vínculo, tá? Pai, mãe, filho, irmãos, tudo, tá? Amigos. Então, às vezes a pessoa tem uma dependência tão grande do outro, se justifica tanto, que aquele parece que é um obsessor, né? Bom, né? Aqui, olha, outra coisa que eu marquei, tá? As motivações da obsessão. O desencarnado pode se aproximar do indivíduo aproveitando-se de emanações fluídicas. Então, todas essas obsessões que eu dei exemplos para vocês, elas acontecem por conta do que nós emanamos e os campos que nós abrimos para que esses fluidos puxem um tipo de obsessão para o nosso lado, tá? E sempre é pelas afinidades. Então, por isso que eu falo, o pensamento, as nossas atitudes, isso faz a total diferença para abrir o nosso campo energético para poder atrair esses tipos de obsessão, tá? E na hora de tirar,
a situação não é tão simples quanto a gente imagina, tá? Principalmente quando vem de outra vida, que nem eu falei. Quando é de outra vida, é oração do perdão atrás de oração do perdão. E eu desconheço um outro método que faça um obsessor de vidas passadas sair de perto de você, né? Que ele tem um intuito ali de te prejudicar. Sair de perto de você sem ser oração do perdão. Eu não conheço. Não conheço outro método. Se alguém conhece, se alguém estudou também sobre isso, pode estar colocando o seu comentário aqui, tá? Quando vem, a gente abre campo, a energia, e a gente acaba se acoplando, que imagina outros fios, né? Abrindo, e a gente consegue puxar, juntar um tipo de energia com a nossa, aonde aquilo fica grudado, e se não tiver um tratamento para que seja cortado esses vínculos, esses laços, eles vão a cada dia mais se fortalecendo, e a cada dia mais você vai achando que aquela coisa é você, que aquilo é seu. Ou então a pessoa chega num momento que ela pensa que ela tá ficando doida, por que tomei essa atitude, depois ela cai em si, por conta do que? Horas ela sente maior a influência desse obsessor, horas menos, tá? Então, em determinadas situações de simbiose espiritual, torna-se necessário aos indivíduos em conluio espiritual, pois a separação de ambos pode trazer consequências graves para os espíritos ali envolvidos. Então, como eu falei, não é tão fácil depois de tirar essa situação do nosso caminho como a gente pensa, tá? A simbiose é quando as energias que a gente sente não são nossas, quando os pensamentos parecem repentinamente na nossa mente. Então, vamos supor, são coisas que vêm geralmente para atrapalhar, tá? Não é que nem você tem uma intuição que um mentor te passou, que uma coisa boa. Geralmente essas simbioses, essas obsessões, elas trazem coisas para lembrar a gente de coisas negativas, de mágoas, de coisas que aconteceram 20 anos lá atrás, e de repente vem essas ideias novamente do nada na nossa mente. Então eu lembro lá atrás quando o fulano fez, aí bate aquela tristeza, bate aquela angústia. É onde eles aproveitam para se fortalecer na sua frequência, na sua vibração, tá? Então olha o que eu coloquei aqui, aquela coisa que há lá 10, 20 anos você nem pensava, vem como lembrança de mágoa no seu coração. E tem quem nos faça lembrar de mágoas, das coisas para poder nos atingir. É o que eu falei, você cai em sua frequência, a sua vibração vai lá embaixo, é onde eles se fortalecem nisso para poder manter você como se fosse uma marionete. Então é assim, mas eu sou uma pessoa boa, blá, blá. Gente, isso qualquer um que trabalha com a mediunidade, que tem essa sensibilidade, que não cuida da sua parte espiritual, dos seus pensamentos, das suas atitudes, está sujeito a passar por isso, tá? Eles controlam de uma tal maneira que eu já passei por coisas assim, onde você faz uma situação e depois você pensa assim, nossa, mas como que eu fiz isso, ou falei aquilo? Ou você volta a uma situação muito rancorosa de muito tempo atrás, explode, depois aquilo passa e você pensa, nossa, não tinha necessidade para tanto, não tinha necessidade disso, isso já foi há muito tempo, passou. Então é assim, existem espíritos que estão o tempo todo tentando de alguma maneira nos influenciar, eles precisam da nossa energia vital, tá? Então muitas pessoas falam assim, mas e quando que a gente vai acabar com isso? Quando a gente estiver bem fortalecido na nossa frequência, criar esse campo de energia onde a gente mantém o nosso pensamento para cima, positivo, apesar dos problemas, nós sabemos lidar com os problemas diariamente, entendemos, passamos, superamos, mas sem deixar que a nossa frequência vá por água abaixo, tá? Essas pessoas que eu falei para vocês que vêm com essa obsessão de outras vidas, muitas vezes, né, a criatura ao reencarnar já traz a companhia invisível da entidade, com a qual está ligada por tarefas e dívidas de outras experiências,
harmonizadas na mesma onda mental. Integram-se como hipnotizador e hipnotizado, tá? Então, que nem eu falei pra vocês, olha, tem todas essas obsessões, né, que acontecem por meio sempre das nossas frequências e dos nossos atos de hoje em dia, é que vai determinar a frequência que nós vamos vibrar, é o que vai nos ajudar a afastar ou atrair o tipo de entidade que nós queremos à nossa volta, tá? Então não adianta a pessoa ficar indo no centro tomando passe, sendo que os pensamentos e as atitudes dela não mudam, tá? Então é um trabalho muitas vezes demorado para quem passa por isso, está passando por isso. É um trabalho às vezes demorado, porém criando o hábito de fazer essa mudança na sua energia, na sua frequência, de dentro para fora. Quando vem de dentro para fora, o que tá fora não consegue entrar, entendeu? Então é muito importante esse trabalho diário para conseguir fortalecer. Que muitas vezes as pessoas querem mágica, quer que vai lá, bate a varinha de condão, o negócio, né? Não funciona desse jeito. Funciona assim, você abriu um campo, ficou um momento ruim, o obsessor veio, você vai lá, dá um passe, tirou, ele não tem elo nenhum e vínculo nenhum. Agora, esse negócio de ficar esperando, vai melhorar, quando vê esse processo de obsessão, a gente só percebe quando está no caos, tá? Quando está no limite. Porque ele já vem, às vezes, de um tempo, né? Só que esse tempo, desculpa, esse obsessor, ele vai ganhando força em cima da sua frequência, da sua vibração. As pessoas geralmente só vão buscar ajuda quando ela já tá lá embaixo, né? Enquanto ela tá bem, tá vivendo, coisa tá acontecendo. Começou a ter prejuízo, começou a dar errado aqui no relacionamento, começou o emocional ficar uma porcaria, ela vai começar a procurar ajuda. Só que esse processo obsessivo, ele já vem de um tempo atrás, tá? Então é preciso buscar ajuda espiritual para todo e qualquer tipo de obsessão, tá? O que isso perdura enquanto a pessoa encarnada estiver submetida, fascinada, subjugada por fluidos que lhe são estranhos. Se ela não buscar a própria intervenção desse tipo de energia, sendo da oração, de uma limpeza energética e mantras, e seja lá o que for, é um tratamento que a pessoa vai fazer. Que nem você pegou lá uma sinusite, você faz um tratamento 14 dias com antibiótico. O cuidado com isso também é um tratamento, tá? Não existe mágica para resolver isso. E eu falei, principalmente quando isso tá alinhado a obsessores que vêm de outra vida, gente. Isso daí... Falar, então eu deixo... Não, você tem que tentar se libertar disso, porque se não resolve nessa, vai pra outra. Aí o fulano encarna, você vira obsessor dele. Aí você encarna, então fica isso, uma roda. Quando você tem a consciência, é quando você está pronto para resolver a situação. Então hoje eu tenho a consciência de que está acontecendo isso. É onde parece que a espiritualidade te prepara para você resolver. Entendeu? Porque nós temos também os nossos amigos, os nossos anjos, os nossos mentores espirituais, que eles estão aqui para nos auxiliar também, né? Para dar essa força. Mas quando a nossa ligação com o negativo ela estiver ficando cada vez mais forte, é como se eles estivessem um pouco mais afastados, né? Então depende da gente tá fazendo essa busca de troca de frequência, de energia, buscando mais aproximação dos nossos mentores através do nosso cuidado com o espiritual, para que essas energias densas, essas coisas, obsessões, elas saem, né? Ó, eu coloquei aqui também que todas as pessoas envolvidas nesses processos de obsessão têm no campo espiritual espíritos amigos, benfeitores espirituais, anjos guardiões, os tarefeiros, conselheiros espirituais que se dispõem a nos aconselhar no caminho do bem. Então vai depender da frequência que você está para você captar também o que o seu mentor está passando, né? Não importa que você é um mentor, se é com um anjo, se é com guia, não importa. Então a frequência vai trazer para você o caminho certo para você se libertar dessa situação. Todos nós temos os nossos mentores
que estão para nos ajudar, mas também nós pegamos influências negativas, porque ninguém é perfeito, nós somos seres humanos, temos as nossas emoções, as nossas raivas e tudo mais, mas é trabalhar para que não se abra esse campo e dar entrada na vazão de obsessor. Manter mais esses amigos alinhados à nossa volta, que eles também estão aí, e fortalecer a nossa energia nesse tipo de espiritualidade, do bem, né? Não deixar esses negativos. Então, assim, nos aconselhar para o caminho do bem. O indivíduo, né, a fim de que o indivíduo desperte para a necessidade de mudar velhos hábitos, valores, condutas, pensamentos, sentimentos e, sobretudo, as nossas atitudes. Então, às vezes que você pensa, eu só vou ali fazer um negocinho e não tem problema, já é um campo aberto para entrar essa frequência. Então, os nossos mentores, eles estão aí para nos auxiliar, para que nós, né, façamos dentro da gente essas mudanças necessárias para o nosso próprio crescimento e proteção da espiritualidade, tá? Então, é uma autotransformação, tá? Por meio do autoencontro, elevando assim a nossa vibração, consequentemente a nossa sintonia. E se prepare, porque cada vez que nós tentamos sair desse vício, desse tipo de energia, desse tipo de situação, os ataques espirituais parece que eles dobram, tá? É aí onde eu falo pra vocês, até caiu alguma coisa ali. É por isso que eu falo pra vocês pegar firme nesse propósito e se desvincular de uma vez por todas desse tipo de frequência. Então, quando você quer tirar a sua frequência daqui e subir pra cá, você se prepare pra batalha, se prepare pro ataque, tá? Mas mantenha-se firme e confiante que você tem os seus amigos, essa ajuda espiritual do seu lado para te amparar, para te fortalecer. Um dia a luta é ruim, no outro dia você tá mais fortalecido e assim vai. Que nem eu falei, é um tratamento constante, mas quando você consegue dizer uma blindagem, né? O obsessor já não te pega mais, tá? Você já não vira mais alvo, porque ele vai tentar e ele não vai conseguir. Ele vai cair fora, porque a sua frequência já não dá mais para ele entrar. E é isso daí que eu coloquei, ó. Então, a pessoa é uma busca, tá? Então, como eu falei, ó, não basta, portanto, buscar ajuda espiritual numa casa espírita sem antes se dispor a transformar-se, né? A modificar os velhos hábitos que os vinculam a entidades de baixo padrão vibratório que os fazem adoecer. Principalmente a batalha que a pessoa tem contra os vícios, tá? É o que eu sempre falo. As pessoas, elas não nascem viciadas. Ela abre campo para que isso se manifeste. Então começa com uma cervejinha, começa com um negocinho, um baseadinho. Quando vai ver, essa pessoa abriu campo, esses obsessores entraram nesse campo, tomaram força, é onde a pessoa tem essa dificuldade para sair dos vícios. Então é uma batalha para sair. Porém, nada é impossível. Quando você muda a frequência, corta esses obsessores, eles não conseguem mais acesso a você. É uma situação fácil? Não, não é. Porém, não é impossível, tá? Então, a busca é pessoal e deve começar de dentro para fora. O local que você vai procurar deve sempre oferecer uma alternativa educativa de transformação aliada à desobsessão. E o tratamento energético associado à bênção da água fluidificada. Eu coloquei, acho que um vídeo meu aí falando a respeito da água que você coloca. Minha mãe, inclusive, fazia bastante quando a gente era pequena. Eu tinha vários problemas, né, com a parte espiritual, muito sensível. Então você coloca um copo de água filtrada, coloca um guardanapinho em cima, você faz uma oração em cima daquela água e no outro dia você vai tomando essa água como se ela fosse uma medicação, né? Durante o seu dia. Ela vai estar fluidificada, ela vai estar com a energia da oração que você colocou, que você fez antes de dormir. Nesse período à noite,
por conta da oração e desses pensamentos que você pede aos seus mentores, é como se eles depositassem energia de tratamento lá dentro. E você vai dando golinho durante o dia. Então, assim, é uma transformação que você consegue fazer também, como se fosse uma medicaçãozinha que você está tomando para aquela cura espiritual que você está buscando, né? Para aquele alinhamento energético que você está buscando, tá? Em muitos casos mais graves de obsessão, muitos são encaminhados para a cirurgia espiritual. É onde essas obsessões começam a trazer dores que os médicos não descobrem o que é e a pessoa tem a dor ali, tá? Então, eu conheço uma pessoa que ela tinha uma perna travada, fez chapa, raio-x, tudo. Não tinha nada. E não tinha nada que fizesse aquela perna destravar. Isso foi destravado com o trabalho feito para tirar ali a energia de obsessor. Dias depois, essa pessoa estava com a perna normal, tá? Então, assim, eles se manifestam, eles trazem problemas no nosso físico também. Só que antes deles conseguirem atingir o nosso físico, eles ficam na nossa frequência vibracional. Então, por isso que eu falo, mudando a frequência, mudando de dentro para fora, você cria como se fosse um círculo em volta de você. E essa energia, essas frequências, esses ataques externos, eles não conseguem atingir a sua frequência, não conseguindo atingir o seu campo físico, entendeu? Então, esse é um vídeo que eu queria fazer. Se alguém também estudou ou sabe mais alguma coisa a respeito desses casos de simbiose espiritual, né, dessas obsessões, coloca aqui pra gente. Eu ainda estou em estudo, me aprofundando a respeito disso, mas o que eu peguei já de ideias, eu achei super bacana para poder estar passando por pessoas que estão sofrendo disso, que é muito mais do que a gente imagina, tá? Essas pessoas que de manhã tá de um jeito, à tarde tá de outro, muda bruscamente, né? De humor, de personalidade, parece que tem 3 pessoas dentro de um corpo só. Então, tudo isso às vezes é troca também da parte de obsessão em cima da pessoa, tá? Gente, muito obrigado, gratidão mesmo por você que abre espaço para escutar os meus vídeos. Esse daqui deu 28 minutos quase, às vezes um pouquinho mais avançado, né? O horário, que eu não quero vídeos também longos, porque eu sei que acaba sendo cansativo. Mas às vezes tem coisas que eu fico escutando, lendo por horas e horas para tentar entender, esclarecer. Se a gente passa também uma coisa muito vazia, vai gerar muitas dúvidas. Às vezes a confusão na cabeça da pessoa acaba sendo pior do que o vídeo esticar um pouquinho mais e a pessoa tentar compreender, né, a situação que talvez esteja passando, tá? Gratidão mesmo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.